Oi, meu nome é Gabriel Castro e matemática básica é o conjunto de conceitos fundamentais da matemática que são essenciais para compreender e aplicar em uma ampla variedade de situações no dia a dia, bem como em campos mais avançados na matemática e outras disciplinas. Ela engloba operações aritméticas básicas como adição, subtração, multiplicação e divisão, bem como conceitos como as frações, números decimais, proporções e regra de 3. Entender esses conceitos é crucial porque eles formam a base para o desenvolvimento de habilidades matemáticas mais avançadas. Eles são amplamente utilizados em diversas áreas, desde lidar com finanças pessoais para fazer compras e cozinhar até trabalhar em campos como ciência, engenharia, economia e tecnologia. Além disso, a matemática básica ajuda a desenvolver habilidade de raciocínio lógico, resolução de problemas e tomada de decisões, que são valiosas em todas as áreas da vida. Portanto, ter uma compreensão sólida desses conceitos é fundamental para os processos da academia e profissionalidade. Nesses dois exemplos de fração de adição, esse exemplo de cima, como os denominadores são iguais, ele continua, e os numeradores de cima são diferentes, então eles somam e dá o número 4, que como é 3 mais 1, então daria o número 4. Então, o resultado seria 4 por 5. Aqui, como esse segundo exemplo são os denominadores diferentes, eu teria que fazer o MMC. Aqui, botaria o 3 e o 5. Aí, o primeiro que dava para dividir seria o 3, que é o número menor. Então, 3 aqui desce 1. O 5 desceria, ficaria 1,5. Aí, o próximo que daria para dividir seria o multiplicar é o 5, né? Aí, 5 dividido por 5 daria 1. 1,1, que aí 3 vezes 5 daria 15. Aqui, já jogaria aqui embaixo o 15. Agora teria que ser a parte de cima. O 1 teria que ser multiplicado por 5, que aí seria assim, né? Então seria 1 vezes 5, 5, que aí jogava para cá. E depois o 2 vezes 3 seria 6. Aí aqui seria a segunda parte da conta. Aí aqui seria só a soma. 5 vezes 6, 11. Aí, como aqui não tem nada para ele somar, seria o resultado, seria 11 por 15. Aqui seria o exemplo da fração de subtração. Nesse exemplo aqui, como os denominadores são iguais, aqui continuaria o 4, porque eles são iguais. E aqui, como é uma subtração, os numeradores subtraem, né? Então, seria 3 menos 1, que aqui daria como resultado 2 por 4. Aqui seria o segundo exemplo da fração de subtração, que aí seria o 3 por 2 e o 5 por 6. E aqui, como os denominadores são diferentes, o 2 por 6, teria que fazer o MMC. O MMC seria o 2 e 6. Aí que o único que daria para dividir por 2, que aí 2 dividido por 2 dá 1, e 2 dividido por 6, 6 dividido por 2 daria 3. O único aqui divisível seria o 3, aí seria por ele mesmo, que aí daria 1, 1, e aqui faltaria, né? Aqui faltaria o 2 e o 3, aí eles seriam multiplicados, e nessa multiplicação seria o 6. Aqui seria o quê? O 6 dividido por 2, que aí daria 3, e o 6 dividido por 6, que daria 1. Aí aqui eu faria o quê? Aqui eu multiplicaria o 3 com 3, que aqui daria 9. Aqui eu deixaria o menos, porque é da subtração. Aqui seria o 1 vezes 5, que daria 5. E aqui ficaria o 6, que saiu daqui, né? Então, aqui daria 9 menos 5, que daria 4 por 6. E aqui dá para simplificar. Então, daria simplificado por 2, que daria 2 por 3. Isso daqui seria o resultado. E aqui no segundo exemplo seria a mesma coisa. Em cima multiplicado por cima e de baixo multiplicado por de baixo. Então aqui daria 7 vezes 2, que daria 14. E embaixo daria 15. Aqui não tem como simplificar, então esse seria o resultado. Aqui seria o exemplo de fração da multiplicação, que aqui teria o 2 por 3 e o 5 por 2. Que aqui seria só os numeradores explicados com numeradores e os denominadores multiplicados com denominadores. Então seria aqui o 2 vezes 5, que daria 10, e aqui embaixo seria os 3 vezes 2, que aí daria 6, que dá para simplificar, então daria, que simplificaria por 2, que daria 3, e em cima daria 5, e esse seria o resultado. Aqui seria o primeiro exemplo da fração da divisão, que aqui teria o 2 terços dividido por 7 quintos. Então aqui teria que fazer o quê? Repetiria os 2 terços e aqui depois teria que inverter a segunda fração, que aqui ficaria vezes, que seria da divisão,
5 sétimos. E aqui seria o numerador multiplicado pelo numerador e o de baixo por de baixo. Ficaria 10 dividido por 21. E aqui não tem como simplificar, então seria esse o resultado. Aqui seria o segundo exemplo da fração de divisão. Então aqui seria a mesma coisa, que continuaria com o de cima. E como aqui o de baixo ele não é uma fração, a gente transforma ele em uma fração. Então, como não tem nada embaixo, seria 1. E aqui inverteria, né? Então, ficaria 1 por 3 vezes 1 por 2. 1 vezes 1, 1. E 3 vezes 2, 3. Aqui não tem como simplificar, então esse seria o resultado exato. Aqui seria o exemplo da regra de 3. Vamos dizer que o enunciado está escrito assim: 10 litros enchem 30 baldes. Quantos litros precisarei para encher 15 baldes? Então, aqui seria, vamos dizer que aqui seria os litros e aqui os baldes. Aqui ele falou que 10 litros enchem 30 baldes. Então, ele quer saber quantos litros, que aqui seria o X, encheria 15 baldes. Aqui é fácil porque o de cima multiplica pelo de baixo e o de baixo é multiplicado pelo de cima. Então, é multiplicação. Então, aqui seria o quanto que é 30 vezes X, aqui daria 30x, que seria igual a 10 vezes 15, que daria 150. E aqui faria o normal, né? 0, tirar o 0 pelo 0. Agora, aqui desceria o x. Então, aqui seria o quê? O 15 dividido por 3. Quanto que daria 15 dividido por 3? 5. Então, 5 litros encheria 15 baldes.